Seja muito bem-vinda, você mulher acima de 40 anos, onde a Nutri vai falar sobre estratégias reais para você já colocar em prática hoje e já ter resultados. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Pieretti, nutricionista especialista em emagrecimento e na internet ajudo mulheres acima de 40 anos a secarem a pochete de uma forma rápida e sem passar fome. E você que está aí, me conta aqui nos comentários. Você tem mais que 40 anos? Você está passando pela fase da pré-menopausa? Você já está tendo sintomas da pré-menopausa? Cansaço, irritabilidade, falta de sono, tenta emagrecer, não consegue. Se você está acontecendo isso com você, é porque você está na pré-menopausa. Mas Nutri, eu só tenho 40 anos. Não tem problema. A gente precisa identificar alguns sintomas porque a gente acaba acostumando com esses sintomas. E se você tá com esses sintomas e tá acima de 40 anos, dá um oi aí para Nutri para eu ver se você realmente está animada para pegar essas estratégias e colocar em prática hoje mesmo. Então, por que é difícil emagrecer depois dos 40 anos? Primeiro, queda hormonal, estrogênio, progesterona, testosterona. A gente também tem um menor gasto calórico devido à idade. Então, cai o meu metabolismo. Isso é real. Cai mesmo. Quando você fala assim, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Sim, ele tem uma queda, mas também não culpa o metabolismo porque você não emagrece. É um conjunto de coisas. Então, você precisa identificar essas coisas. Perda de massa muscular. Então, quando eu perco massa muscular, o meu metabolismo abaixa. Então, quanto mais músculo eu tiver, mais gasto energético eu tenho. Então, por isso que depois dos 40 anos é recomendado que você não faça caminhada, que você faça sim um exercício, mas você faça um cardio de 20 minutos e depois você faça musculação. Para quê? Para você adquirir músculo. Quanto mais músculo você tiver, mais gasto energético você vai estar, mais o seu metabolismo aumenta. Então, por isso, se você faz aí a caminhada, também agora, a partir de agora, passa a fazer musculação, tá? Então, mas Nutri, todo médico fala que eu tenho que caminhar. Não é só caminhar, porque depois dos 40 anos a gente perde massa muscular, sim. Sabe por que eu falo que eu vou na academia todos os dias? Para eu sentar no vaso sozinha. Isso é muito real, gente. Então, assim, você não precisa do exercício para emagrecer, mas você precisa do exercício para você permanecer com o músculo, porque vai passar depois dos 40, a sua massa muscular ela vai diminuir e isso é real. Estresse, né? O estresse também impede a gente de emagrecer depois dos 40 anos. Por quê? Porque o nível de cortisol aumenta. Então, quanto mais cortisol eu tenho, mais isso vai me impedir o emagrecimento. Porque o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, quanto mais alto ele tiver, meu metabolismo não vai funcionar. Dietas radicais. Então, se eu faço uma dieta radical, o meu corpo não vai emagrecer, ele vai entrar em modo de alerta. Ele vai falar assim, nossa, a Fernanda tá doente, por isso que ela não tá conseguindo emagrecer. Então, por isso que a gente não pode fazer dietas radicais e muito menos passar fome. Por isso que dentro do projeto Seca a Pochete, a Nutri proíbe as alunas de passar fome. É proibido passar fome. Lá ninguém passa fome. Então, se você passa fome, o seu corpo vai entrar em modo de alerta. E aí? E aí acontece tudo isso e a gente fica o quê? Frustrada. E a gente entra num ciclo que a balança não abaixa de jeito nenhum. O inchaço só aumenta, o cansaço só aumenta, a insônia só aumenta, com isso o estresse só aumenta e com isso a balança não abaixa. E deixa eu te contar uma coisa, a balança,
ela não é a forma mais correta de você medir os seus resultados. A melhor forma de você medir os seus resultados é sobre as medidas e foto. Foto é incrível, gente. Quando você sobe na balança, você fala assim, nossa, Nutri, eu perdi só 2 quilos. E você, aí eu falo, me manda a sua foto. Aí manda a foto, porque sempre tem uma tarefinha no começo do projeto. Você precisa tirar as fotos e enviar para a Nutri. Aí, depois a Nutri faz uma avaliação com 10 dias. Aí ela sobe na balança e fala assim, nossa, Nutri, eu perdi só 3 quilos. 3 quilos em 10 dias, gente, e ela tá achando pouco. Aí eu falo assim, me manda suas fotos. Quando ela manda as fotos que eu coloco uma do lado da outra, nem ela acredita na transformação do corpo que ela teve. Então, a melhor forma de você medir os seus resultados não é na balança, e sim medidas e foto. Essa sim não vai mentir para você. E depois, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer estratégias reais, estratégias sustentáveis que eu consigo ali levar todos os dias. Essas estratégias, elas precisam estar na minha rotina. Então, dentro do projeto, eu sempre falo para as alunas assim, é proibido fazer dieta. A gente não faz dieta, a gente muda o nosso estilo de vida. Então, a gente introduz essas estratégias dentro da nossa realidade para a gente conseguir sustentar essa rotina todos os dias. Então, o resultado, ele não vem com prazo de começar e terminar, que é o prazo da dieta. Ele vem sim com prazo para você sustentar isso para o resto da vida e ter liberdade alimentar. Isso que é o mais importante, você saber ir e voltar, ter liberdade alimentar de comer um bolo que você gosta, de comer uma torta que você gosta, de tomar a cervejinha que você gosta. Então você precisa ter estratégias para sustentar isso e você ter liberdade alimentar. Isso que é o mais incrível quando você aprende as estratégias certas. Nutri, e você falou que ia passar estratégias reais, e vamos lá. Então, não deixa de fazer essas estratégias que você já vai sentir diferença no seu corpo. Primeiro, você precisa saber que o seu corpo está inflamado. Se você não desinflamar o seu corpo, você nunca vai conseguir emagrecer. E se você quer saber se o seu corpo está inflamado, depois você deixa um eu quero aqui embaixo da live, que a Nutri vai enviar para você o mapa do emagrecimento, aonde você vai descobrir qual o nível de inflamação do seu corpo, o quanto ele está inflamado e o que eu preciso fazer com essas estratégias que a Nutri vai falar agora. Então, se você quer descobrir se realmente o seu corpo está inflamado, se é isso que está te impedindo de emagrecer, diz um eu quero para a Nutri nos comentários dessa live, que a Nutri vai enviar para você esse questionário, que é rapidinho, você responde e no final você vai descobrir o quanto o seu corpo está inflamado. Isso é muito importante você fazer. Então, o que eu preciso fazer de imediato quando o meu corpo está inflamado? Cortar os alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos inflamatórios? O primeiro dele é açúcar. Mas, Nutri, eu vou ficar sem o meu docinho, como eu não vou conseguir, Nutri? Calma, é por um tempo. Você precisa desinflamar o seu corpo, você precisa colocar o seu metabolismo para funcionar de novo e depois você vai ter a sua liberdade alimentar. Mas primeiro você tem que enfrentar as estratégias reais. Eu não vou entrar aqui dentro de uma live e falar para você, olha, você vai poder comer açúcar no começo do projeto, porque você não vai poder comer. Então a gente precisa ser realista, nós precisamos desinflamar o nosso corpo, colocar ele para funcionar, queimar gordura como uma máquina de queimar gordura, emagrecer para depois você ter uma liberdade alimentar. Então a gente precisa passar pelo processo, é um processo. Se você não desinflamar o seu corpo, você nunca vai conseguir emagrecer. Então por isso que você tenta emagrecer e você nunca consegue emagrecer. Porque você não está fazendo a estratégia certa, você não está desinflamando o seu corpo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar os alimentos inflamatórios, que são açúcar, todos os alimentos que têm farinha branca, alimentos industrializados, você precisa tirar da sua rotina alimentar.
E aí você precisa introduzir alimentos que te ajudam a desinflamar o seu corpo. E quais alimentos são esses, Nutri? São a cúrcuma, a couve, proteínas de qualidade, carboidrato de qualidade. O que é carboidrato de qualidade, Nutri? São as raízes, arroz integral, raízes, mandioca, batata doce, cabotiã, inhame, cará. Tudo isso são carboidratos de alto valor, que a gente fala, que são os carboidratos complexos. Então, ele vai me ajudar a emagrecer, né? E eu preciso cortar a farinha branca, né? E tudo que tem glúten, porque o glúten, ele inflama a minha parede intestinal e não deixa eu emagrecer. Por que ele inflama a parede intestinal? Vamos pensar assim. Mas, Nutri, você sempre fala que a gente precisa fazer alimentação divina. Eu sempre falo isso. Quem acompanha a Nutri aqui sabe disso. O que é a alimentação divina? Eu vou perguntar, vem de Deus? Se vem de Deus, eu posso. Se não vem, eu não posso. Por quê? Vamos pensar assim. Lá na época das cavernas, Deus fez uma programação para o nosso corpo, para manter o nosso corpo, essa máquina mais perfeita que Deus fez. Então, o que ele fez? Né? Ele programou uma dieta para nós. Então, lá na época das cavernas, o que as pessoas consumiam? Elas consumiam caça, pesca e o que tinha na natureza. Caça e pesca é o que? Proteína. Então, eu posso todo tipo de proteína. Todo tipo de proteína. Peixe, frango, porco, ovo. O ovo é o segundo alimento depois do leite materno. Então, ele traz muitas vitaminas e minerais importantes para o nosso corpo. Depois, fruta, legumes e verdura. Então, essa é a programação que Deus fez para o nosso corpo. E o resto, a gente que inventou. Simples assim. Então, se você quer desinflamar o seu corpo, você sempre vai perguntar, vem de Deus? Se vem, eu posso. Se não vem, eu não posso. Essa é a melhor estratégia que tem para você colocar em prática a partir de hoje. Mas, Nutri, eu vou ficar sem meu doce, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Você vai deixar um alimento mandar em você? Olha só, o emagrecimento, ele começa aqui na mente. Se você não se propor a mudar, você sempre vai ficar frustrada, você não vai estar feliz com o seu corpo e o pior, você vai estar com sintomas de cansaço, desânimo, não dorme direito à noite, não tem ânimo para fazer nada, nem para limpar a sua casa. Então, ou você já tem uma doença pré-instalada, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, gordura no fígado. Se você já tem uma doença pré-instalada, então, meu amor, você precisa tomar uma decisão hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Porque eu falo assim, ó, morrer, todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Isso é normal, é natural. Mas o problema é a gente ficar dando trabalho para os outros. Então, por isso que eu te falei que eu vou na academia todos os dias para me sentar no vaso sozinha. Para mim não dá trabalho para os outros. Por isso que eu cuido da minha alimentação todos os dias. Para mim não dá trabalho para os outros. Então, a gente tem que colocar, né, na balança. Eu quero ter saúde e qualidade de vida ou eu quero ter uma alimentação desregrada e não ter saúde nem qualidade de vida? Porque você já ouviu as pessoas plantarem mamão e colher abacate? Não, né? Não tem como fazer isso. Então, não tem como você ficar com uma má alimentação e querer colher saúde, né? Não existe. Isso não existe. Então, você precisa escolher, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão começa aqui na sua mente. Então, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu vou conseguir. Dentro do projeto, a Nutri manda um áudio diário de empoderamento para a gente tirar esse chip de gordo e colocar um chip de magro na sua mente. E isso faz total diferença, porque o emagrecimento ele começa aqui. E não é para passar fome, a Nutri não está pedindo para você fazer dietas restritivas, a Nutri está pedindo para você tirar os alimentos que estão inflamando o seu corpo.
os alimentos que estão te impedindo de emagrecer e de secar a pochete que você tanto sonha. Então, você precisa se empoderar e precisa dizer: eu posso, eu quero, eu consigo. Não é um pão que vai fazer eu sair do meu foco. Não é o açúcar que vai fazer eu sair do meu foco. E olha só, a Nutri tem uma notícia para você. Os alimentos que contêm glúten, os carboidratos ruins que a gente chama, né, que é pão, bolo, bolacha, né, alimentos açucarados, industrializados, farináceos, eles funcionam como para o nosso cérebro como o quê? Um vício. Isso é ciência, gente. Isso não é achismo da Nutri, isso não é nada. Ele funciona como um vício para o nosso cérebro. Então, quanto mais eu comer açúcar e farináceos, mais eu vou querer comer. Porque não é culpa sua, entende? O seu cérebro, ele está pedindo para você. E aí você tem que dizer um basta, um chega. Chega, acabou. Eu vou sair desse ciclo vicioso. Eu vou sair desse ciclo que o meu cérebro fica pedindo toda hora açúcar, que o meu cérebro fica pedindo toda hora um pãozinho, que o meu cérebro fica pedindo toda hora para eu beliscar. Então, a partir do momento que você se determina, que você se empodera, você consegue sim. É só você se determinar, é só você deixar. Você vai dizer: como que um pão vai me dominar? Como que uma bolacha recheada vai me dominar? Como que um copo de refrigerante vai me dominar? Não, quem manda nessa bagaça toda aqui, ó, sou eu. Não é o pão que manda em mim, não é a bolacha que manda em mim. Porque depois você vai ter liberdade alimentar de comer esses alimentos, mas não introduzir na sua rotina alimentar todos os dias. Você entende o que é liberdade alimentar? É você poder ir e voltar. Quando você desinflama o seu corpo, você tem liberdade alimentar. Nunca mais um alimento vai mandar em você. Você vai ter o poder de mandar nesses alimentos todos os dias. E aí, Nutri, o que eu não posso fazer, né? São pequenas mudanças que eu tenho que fazer, igual a Nutri já falou. E eu tenho que dormir bem, porque o sono faz parte do emagrecimento. Se eu não tenho um sono reparador, eu não consigo emagrecer. Aumenta o meu nível de cortisol e eu vou sim engordar. Por causa do cortisol, ele vai me atrapalhar o emagrecimento, né? Com isso, aumenta o meu estresse crônico. E aí, minha amiga, não tem o que tira o seu metabolismo disso. Então, eu desinflamando o meu corpo, vai se ajustar os meus hormônios. Então, eu vou fazer um ajuste nos meus hormônios. E com isso, eu vou ter um sono de qualidade. Eu tendo um sono reparador, meu nível de cortisol abaixa, meu estresse abaixa. E tudo vai começar a funcionar. E aí eu vou ter disposição, eu vou dormir uma noite inteira de sono, meu estresse vai lá embaixo. Então, assim, quando você diz assim: nossa, meu filho me irrita, meu marido me irrita, meu trabalho me irrita, tudo me irrita. O problema não está com as pessoas, o problema está com você. Então, se você não tratar você, você nunca vai sair desse ciclo de estresse. Você precisa tratar você precisa tratar a sua mente para que você consiga enfrentar com clareza todos os dias a sua rotina que você tem diária. Isso é muito claro. Se você não tem essa clareza, para pensar o que a Nutri está falando. Você precisa tratar você. Quando você trata você, você vai ver que o problema não é o seu marido, o problema não é o seu filho, o problema não é o seu trabalho, o problema não é o trânsito. O problema está em você. Então você precisa se tratar. Então o emagrecimento, ele não é só a balança, ele não é sobre só o que você come, ele é um conjunto de coisas. A gente precisa ajustar tudo na nossa vida para que a gente possa emagrecer. Por isso que você tenta emagrecer e você não consegue. Então,
isso faz parte do emagrecimento. E depois, Nutri, o que mais que eu preciso fazer? Né? Eu preciso ter uma hidratação correta. Eu preciso ajustar a minha hidratação. Então, eu preciso começar tomando água de manhã, porque o nosso corpo ele acorda desidratado. Então, a primeira coisa que eu faço, olha o tamanho da garrafa da Nutri, né? Preciso medir a minha água. Então, ao acordar, eu preciso fazer um treino de tomar o máximo de água que eu consigo para hidratar o meu corpo e ele começar o dia bem. E aí você acorda já morrendo de fome. Nossa, eu tô com fome, meu Deus, eu não vejo a hora de comer. Não é fome, é sede. O seu corpo está pedindo água. O mesmo comando que o nosso cérebro dá de sede é de fome. E você sempre come. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se hidratar. Então, quando você estiver com fome, você toma água. Passou, era sede. Não passou, é fome, vai lá e come. Porque é proibido passar fome. Entende? Então, são coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, criar uma rotina diária, prática, para você colocar em prática. Então, a primeira coisa é carregar a garrafa. Você precisa medir a sua água, quanto de água você está tomando. Mas, Nutri, eu tomo bastante água. Será que você toma mesmo? Começa a medir para você ver como você não toma água. Então, a água, não subestime a água. A água é uma das ferramentas mais importantes para o emagrecimento. E você subestima a água. Você não toma água suficiente, por isso que você não consegue emagrecer. Então, passa a medir a sua água. Nutri, como que eu sei o quanto de água eu preciso tomar? Você precisa fazer um cálculo. Você pega o seu peso e multiplica por 0,35 ml. Aí você vai ter uma quantidade de água. Por exemplo, se você pesa 100 quilos, você precisa tomar 3,5 litros de água por dia. Nossa, Nutri, tudo isso? Sim, tudo isso. Porque é pelo peso. Ah, Nutri, mas todo mundo fala que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia. É isso que eu faço. Por isso que você não emagrece. Então, você precisa medir essa água. Você precisa saber o quanto de água você está tomando. Essa garrafa minha, ela tem 1,3 litro. Então, pelo meu peso, eu tenho que tomar 2,4 litros de água. Então, eu sei que eu tenho que tomar, no mínimo, 2 garrafas dessa. Então, você tem que medir. Você tem que medir, certo? Olha só. Outra coisa que eu preciso fazer, né? Tomar água ao acordar, isso eu já falei. Então, você vai fazer um treino de tomar meio copo, depois você passa para 1 copo, depois 2 copos, 3 copos, até você completar 4 copos, que dá 1 litro de água. Mas, Nutri, tudo isso? Sim, tudo isso. Se você fizer isso, você vai pôr o seu metabolismo para funcionar de verdade, tá? E essa água, ela não precisa ser gelada e nem quente do filtro, tá? Porque o meu corpo vai absorver mais rápido. O nosso corpo, ele tem uma temperatura maior dentro do nosso corpo. Se a gente dá uma água gelada para ele, até ele transformar essa água para poder absorver na temperatura que ele absorve, eu já perdi um monte de água. Então, tenta tomar só a hora que acorda, né? Uma água temperatura ambiente, tá bom? E quais são as estratégias, né, que eu tenho que parar de fazer depois dos 40 anos? Eu não posso, né, fazer dieta restritiva, eu não posso fazer jejum sem estratégia. Jejum é uma ferramenta maravilhosa, só que você tem que fazer do jeito certo. Se você fizer do jeito errado, você vai entrar no efeito sanfona. Se você fizer dietas restritivas, você vai entrar no efeito sanfona. Você vai emagrecer aí até 2, 3 quilos, mas depois, meu amor, você vai engordar 6, tá? Então, não faça dieta restritiva, não passe fome. No projeto é proibido passar fome. Você não pode fazer
dieta restritiva. Outra coisa, tomar termogênico sem orientação. Não faça isso com você. Se você tem mais de 40 anos, olha, pode parar com isso de tomar termogênico que não funciona. Outra coisa, ir para academia sem ajustar a sua alimentação. Pode parar com isso. A academia, ela nunca vai te emagrecer. 80% do seu emagrecimento é a alimentação. Por isso que as alunas do projeto 19 dias, elas emagrecem sem fazer nada, sem fazer exercício, sem fazer nada. A Nutri fala, tem que fazer atividade física pela saúde, não pelo emagrecimento. Igual eu já expliquei lá atrás, para a gente adquirir massa muscular depois dos 40 que eu perco massa muscular. Agora, se você está esperando que a academia vai fazer milagre, pode parar. Pode parar que você não vai ter resultado. Você tem que ajustar a sua alimentação para poder ir na academia, tá? Então, o emagrecimento depois dos 40 anos, ele é possível sim, mas você precisa das estratégias certas, respeitando o seu corpo, respeitando o seu estado. Depois dos 40 anos, você precisa ter uma estratégia complexa para você conseguir emagrecer. E por isso que as alunas do projeto 19 dias emagrecem até 14 quilos em 19 dias. Eu já tive resultado de 16 quilos e de 19 quilos em 19 dias. Por quê? Desinflamou o seu corpo, colocou ele para funcionar. É só você usar a estratégia certa. Vai, coloca em prática tudo que a Nutri falou hoje. Coloca tintim por tintim e depois você vai vir aqui e vai contar para a Nutri, né? Porque você não vai colocar as estratégias em dia e vai guardar para você. Porque eu tô aqui te dando um conteúdo gratuito e você não vai dividir essa felicidade com a Nutri, porque o seu resultado é a minha felicidade também. Quando uma aluna vem aqui do gratuito e fala assim, Nutri, emagreci 6 quilos com as suas dicas. Eu já tive esse relato. Cara, eu choro de felicidade. Porque a minha missão aqui é ajudar mulheres acima de 40 anos, é transformar vidas, é salvar vidas. Então eu fico muito feliz e agradecida, porque aí eu vejo que eu estou cumprindo a missão aqui na Terra. Olha só, me perguntaram aqui, bom dia Nutri, chá ajuda muito. Muito. A Nutri acabou de falar os alimentos lá que te ajudam, né, a desinflamar o corpo. Cúrcuma, chá verde, tá? Proteínas de qualidade. Chá de hibisco ajuda muito, chá verde ajuda muito, chá de cravo ajuda muito, mas espera aí. Dentro do perfil da Nutri existe 1 milhão de vídeos falando sobre os chás. Só que não adianta só eu tomar o chá. Se eu comer o glúten, se eu comer açúcar, se eu não tiver um ajuste na minha alimentação. O chá não faz milagre sozinho, tá? Eu preciso ter um ajuste. E aí sim, aí esses alimentos anti-inflamatórios, eles vão me ajudar muito. Alimentos anti-inflamatórios ajudam muito. Inclusive, tem no perfil da Nutri um chá que a Nutri chama de chá seca-pochete. É um misto de chá. Então vai lá, assiste esse vídeo que você vai e coloque em prática. Você vai ver quanto de resultado você vai ter. Eu não consigo beber muita água. A água é treino. Você vai treinar. Então, se a sua água deu lá 3,5 litros de água, você não vai tentar tomar água, 3,5 litros de água hoje, que você não vai conseguir. Você vai treinar para bater essa meta, você entende? Se você não treinar, você não precisa esperar a sua boca pedir água, porque a Nutri tá aqui falando, a minha boca fica seca, gente. Eu fico assim, enlouquecida. Então, eu tenho que tomar água, senão eu não consigo. Essa sensação de boca seca é porque o seu corpo já está desidratado. Como eu tô aqui falando mais de meia hora, né? A minha saliva, ela tem uma menor produção de saliva. E aí dá essa secura na boca. Mas eu tô falando isso, quando você sente isso, sem estar falando há muito tempo, é porque o seu corpo está desidratado. Então você tem que tomar água sem ter sede, tá? Isso é um treino. Compartilha com uma amiga que precisa saber disso e coloca em prática e volta para me contar. E se você quer saber se o seu corpo realmente está inflamado, diga aqui embaixo da live, eu quero que a Nutri vai mandar
o questionário para você saber, né, o mapa do emagrecimento, para você saber se realmente o seu corpo está inflamado e qual o nível de inflamação. Então diga, eu quero que, coloque em prática hoje tudo isso que nós conversamos, que você vai ver como o seu corpo vai funcionar. Tá bom? E se você quer participar do projeto 19 dias, né, a gente vai liberar uma comunidade amanhã gratuita, onde vocês vão poder conversar. A Nutri vai fazer essa comunidade para ajudar vocês. Então hoje a Nutri vai fazer uma comunidade onde vai ajudar vocês a conversar dentro dessa comunidade. Essa comunidade é liberada, não é igual à comunidade das alunas dentro do projeto. Mas as alunas também vão poder participar dessa comunidade para dizer os relatos para vocês, né? O quanto elas estão tendo resultado dentro do projeto. Então nós vamos montar essa comunidade e amanhã a gente vai soltar o link dessa comunidade gratuita. Vai ser uma comunidade aqui dentro do Insta mesmo. Então você vai entrar dentro dessa comunidade e lá no seu direct você vai poder interagir com as pessoas dentro dessa comunidade. Você vai poder, a Nutri vai dar conteúdos gratuitos exclusivos para a comunidade, então você não pode perder, né, de entrar nessa comunidade. Você que é minha seguidora, que você está aqui, eu sei que você quer emagrecer e secar a pochete. Eu sei que você tem mais que 40 anos e por isso que você me segue. Então eu vou te dar mais esse presente, eu vou te dar mais essa ajuda gratuita para você conseguir secar a sua pochete de vez. Tá bom, meus amores? Então não esquece, amanhã a Nutri vai liberar o link da comunidade e você não pode perder. Coloca em prática tudo aquilo que a Nutri falou hoje para você, que você vai ver como você já vai ter resultado. Então, meu amor, coloque em prática tudo aquilo que a Nutri falou para você, que você vai ver o quanto a sua vida já vai mudar. Tá bom, minhas princesas? Toda semana a Nutri vai ter live às quarta-feiras, às 7h27 da manhã. Então entra com a Nutri que você vai conseguir se transformar, tá bom? Um beijo grande, um beijo de luz e toda quarta-feira você pode tirar todas as suas dúvidas com a Nutri. Então compartilhe essa live com uma amiga, né? Faça isso para ajudar uma pessoa também. Um beijo grande, um beijo de luz, amo vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.